Eu sou a professora Jalila e essa é mais uma parte da nossa revisão de matrizes. Transposição de uma matriz. A transposição de uma matriz é encontrar uma outra matriz, dita transposta de A, cujas linhas são as colunas de A e vice-versa. Então, se eu quero encontrar a transposta da matriz A de ordem M por N, a notação dessa matriz será AT, e a transposta da matriz A tem tamanho N por M. Todos os seus elementos são iguais aos elementos da matriz A com a posição trocada, ou seja, todas as linhas e colunas foram trocadas. Se eu quero saber na matriz transposta qual é o elemento da linha 2 e coluna 3, eu vou olhar o elemento da matriz A que estava na terceira linha e na segunda coluna. Observe este primeiro exemplo. A matriz A tem tamanho 2 por 1, duas linhas e uma coluna. A sua transposta tem tamanho 1 por 2. A primeira linha de A virou a primeira coluna da sua transposta. A segunda linha virou a sua segunda coluna. Mas a gente falou em vice-versa, não foi? A coluna 1 de A virou a linha 1 da matriz transposta. No segundo exemplo, nós temos uma matriz B de tamanho 2 por 3, portanto, a sua matriz transposta de B, terá tamanho 3 por 2. Observe que a primeira linha se tornou a primeira coluna, a segunda linha, a segunda coluna. Da mesma forma, a coluna 1 de B é a linha 1 da sua transposta, segunda coluna se torna a segunda linha, terceira coluna se torna terceira linha. Resumindo, a matriz original e a matriz transposta têm os mesmos elementos, só que reordenados, trocando linhas e colunas, respectivamente. A transposição de matrizes tem propriedades. Vejamos a primeira. Uma matriz é dita simétrica se e somente se ela é igual à sua transposta. Também, a transposta da transposta de uma matriz é ela mesma. Essa segunda proposição, ela é bem simples da gente concordar. Se a transposta de uma matriz é trocar linhas por colunas, se eu agora troco novamente, volto às posições iniciais, portanto, volto à matriz original. Terceira propriedade, a transposta da soma de matrizes é igual à soma das transpostas das matrizes. E quarta propriedade, se multiplicarmos uma matriz por uma constante K, um número real K, e na sequência fizermos a transposta dessa matriz, obtemos o mesmo resultado se simplesmente fizermos a transposta da matriz A e só depois multiplicarmos pelo valor de K. Uma observação importante: em alguns livros, a notação para a transposta, ao invés de ser o T, ao lado do nome da matriz, é esse apóstrofo aqui. Vamos dar uma olhadinha na prova dessas propriedades, exceto a segunda, que já comentamos. Para provarmos a primeira propriedade, vamos relembrar o que significa uma matriz ser simétrica. Uma matriz é dita simétrica se ela é quadrada e se todas as posições A e J
são exatamente iguais às posições JI para qualquer I e qualquer J. Então, essa equivalência aqui, que nós acabamos de ler de baixo para cima, é a da definição do que é uma matriz simétrica. E a gente precisa mostrar que a matriz é simétrica se e somente se ela e sua transposta são exatamente iguais. Ok. Então, vamos começar olhando essa igualdade. A matriz A é a matriz de tamanho M por N, cujas posições são A e J. E essa igualdade nos diz que é igual à matriz transposta. E nós sabemos que a matriz transposta, ela tem o tamanho, a ordem dela, em relação ao número de linhas e de colunas trocado. Se a matriz A é de tamanho M por N, a matriz A transposta é de tamanho N por M. Além disso, os elementos que nessa matriz transposta ficam na posição IJ são exatamente iguais aos elementos da posição JI na matriz A. Então, o que nós fizemos até agora foi substituir a nossa igualdade A igual a A transposto por algo equivalente. O símbolo que nós temos aqui à esquerda da igualdade representa a matriz A, e os símbolos que nós temos aqui à direita da igualdade representa a matriz transposta. Para que essas duas matrizes sejam iguais, para que essa igualdade valha, é importante que o tamanho das duas matrizes seja o mesmo. Mas, para que M por N seja exatamente igual a N por M, nós podemos concluir que M e N são iguais. Além de duas matrizes, para serem iguais, necessitarem ter o mesmo tamanho, elas necessitam ter os mesmos elementos nas mesmas posições, o que significa que se na matriz A eu tenho AJ e na matriz A transposta eu tenho AJI na mesma posição, então esses valores devem ser exatamente os mesmos, e isso para todas as posições. Mas se isso está acontecendo, eu posso concluir sim que a matriz A é simétrica. Veja, nós começamos a ler essa demonstração a partir da igualdade e chegamos à conclusão que a matriz é simétrica, mas todas as passagens foram feitas por equivalências, idas e voltas, e nós poderíamos ler, sim, da parte de baixo para chegar na parte de cima, sem nenhum problema. Agora, nós vamos provar a terceira propriedade, que a transposta da soma é igual à soma das transpostas. A transposta da soma de duas matrizes, vamos primeiro olhar quais são os elementos que formam essa matriz soma. São os elementos obtidos pela soma dos elementos correspondentes das duas matrizes. Essa é a matriz soma. E a transposta dela terá nas posições IJ exatamente os elementos que estavam na posição JI. Então, ela terá em suas posições esses elementos. Mas esta é uma matriz que cada posição é a soma de um elemento que veio da matriz A com um elemento da matriz B. E a gente pode separar, então, essa matriz soma como a matriz formada por esses elementos somada
a matriz formada por esses elementos. Observe que essa matriz, ela tem os elementos na posição J iguais aos AJI. Nós estamos falando da matriz transposta de A. E esta matriz também tem tamanho N por M. A gente, quando transpôs, trocou o número de linhas pelo número de colunas. E os seus elementos são os elementos BJI na posição IJ. Então, nós estamos falando da matriz transposta da matriz B. Sendo assim, nós conseguimos chegar onde desejávamos, que é mostrar que a transposta da soma de duas matrizes é exatamente igual à soma das suas transpostas. Por fim, vamos provar a quarta propriedade. A transposta de K vezes uma matriz é igual a K vezes a transposta da matriz. Primeiro, olhemos quais são os elementos da matriz Ka. É a matriz cujos elementos são todos multiplicados pelo escalar K. Quando fazemos a transposta dessa matriz, nós vamos, na posição J, ter os elementos que nesta matriz original estavam na posição JI. Então, nós estamos falando destes elementos aqui, uma vez que todos os elementos de todas as posições foram multiplicados por K. Observe que tivemos o cuidado de trocar aqui o número de linhas por colunas. Também podemos, já que todos os elementos dessa matriz estão multiplicados por K, dizer que isto é igual a K vezes a matriz AJI, de tamanho N por M, ou seja, tiramos o escalar para fora. Isso nos diz que nós estamos olhando para a matriz A transposta multiplicada pelo escalar K. E assim nós concluímos a prova de que a transposta de K vezes a matriz é igual a K vezes a transposta da matriz. Vamos agora fazer mais alguns exemplos de transposta de matriz. Por exemplo, para a matriz A, a sua matriz transposta tem na primeira linha a primeira coluna da matriz A e na segunda linha a segunda coluna da matriz A. Observe que elas são iguais, porque a matriz A é uma matriz simétrica. Os elementos que estão fora da diagonal principal, na posição 1, 2 e na posição 2, 1, são exatamente iguais. Então, era de se esperar que a matriz A e a sua transposta fossem exatamente a mesma. Já a matriz B, ela nem quadrada é, a gente já não tem essa expectativa, né? Quem vai ser a matriz transposta da matriz B? Vai ser a matriz de tamanho 2 por 3, porque a matriz B tem tamanho 3 por 2. A primeira linha será formada pelos elementos da primeira coluna da matriz B e a segunda linha pelos elementos da segunda coluna. É isso, pessoal. A gente se encontra no próximo vídeo, em que nós vamos trabalhar o assunto produto de matrizes. É uma operação entre duas matrizes cujo resultado é outra matriz e que também tem algumas propriedades. Até lá!